Bom, continuando essa leitura de esboços do livro de Introdução Histórica à Filosofia, capítulo 17, sobre Wittgenstein, em duas partes. Primeiro sobre a primeira filosofia, depois sobre a segunda. E vocês podem, se quiserem, tanto ficar com o áudio ou com a minha leitura, ou com o que está escrito. Bom, Wittgenstein, os limites do sentido. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, 1859-1951, ele tem sido visto como candidato ao título de o maior filósofo do século XX. Se o radicalismo com que alguém se compromete com a reflexão filosófica é um parâmetro de julgamento, então há razões para se acreditar que sim. Wittgenstein foi uma pessoa de personalidade única, que viveu uma vida aventurosa, diversamente da grande maioria dos filósofos, porque Carl Wittgenstein, seu pai, foi uma pessoa que, tendo começado do nada, se tornou um dos homens mais ricos da Europa, possuidor de monopólio sobre a indústria do aço na Áustria. Era uma pessoa dominadora que educou seus filhos com exigências extremas, querendo transformá-los em capitães da indústria. Um resultado foi que dos 4 irmãos de Wittgenstein, 3 deles se suicidaram. Percebendo seu erro, Karl relaxou a exigência com Wittgenstein, o mais novo. Ao estudar engenharia, Wittgenstein apaixonou-se pela filosofia da matemática, tendo descoberto, por sua própria conta, a obra extraordinária de Frege. Ele procurou Frege em Viena, que lhe recomendou ir para Cambridge estudar com Bertrand Russell. Em Cambridge, ele se tornou amigo de Russell, que logo o reconheceu como um gênio filosófico. Wittgenstein era homossexual e parece ter tido um leve grau de autismo, o que não é raro entre intelectuais. Juntando a isso a imensa e séria ambição com que foi educado, dá para se entender por que ele era uma pessoa atormentada que viveu acompanhada pela ideia de suicídio. Russell se recorda que Wittgenstein via visitá-lo tarde da noite e ficava andando de um lado para outro sem dizer uma palavra. Russell tinha receio de que, se o mandasse embora, ele se suicidasse. Uma vez perguntou: "Em que você está pensando? Em filosofia ou nos seus pecados?" A resposta foi: provavelmente em ambos. Outra recordação de Russell é a de tê-lo convencido a assistir uma corrida de botes em Cambridge. Ele foi, mas voltou furioso, justificando seu estado de espírito com a observação de que todo o tempo que não é gasto lendo obras geniais ou escrevendo obras geniais é tempo perdido. Wittgenstein se distinguiu da maioria dos filósofos acadêmicos por ter mantido um pé dentro da instituição universitária, que pessoalmente desprezava, e outro fora dela, o que deve ter contribuído para a sua originalidade. Após ter estudado com Russell, ele se alistou no exército austríaco para lutar na Primeira Guerra Mundial. Não tinha boas razões para fazer isso, pois a guerra era iníqua e ele estava na Inglaterra e era judeu. Acredito que ele queria viver situações extremas. Vendo que os oficiais receavam lhe enviar para a frente da batalha na primeira semana, ele os procurou dizendo que se suicidaria se não o enviassem de pronto para uma posição arriscada. Eles o enviaram para um posto de observação avançado à noite, quando o bombardeio era mais intenso. Ele quase morreu, sim, mas de medo. Mas, por sorte, voltou pela manhã sem um arranhão sequer. Mais tarde, em uma das piores batalhas do fronte russo, a imensa maioria dos soldados foram mortos e outra vez ele saiu ileso. Ele teve sorte, como mais tarde comentou.
Onde quer que esteja, você precisará sempre de um anjo bom. Nas trincheiras escreveu o livro que resume a sua primeira filosofia, o Tratatus Lógico-Filosóficos, publicado em 1922. Após o Tratatus, tendo esgotado o que tinha de importante a dizer, ele decidiu ir viver a vida simples das pessoas comuns. Empregou-se por algum tempo como aprendiz de jardineiro. Tentou entrar para o mosteiro, mas foi rejeitado por falta de vocação. Buscava a pureza. Acabou decidindo ser mestre-escola em vilarejos pobres no interior da Áustria. Antes disso, ele já tinha doado sua parte da fortuna para a família e para outras pessoas, como o poeta Haeckel. Ele trabalhou nessa profissão de professor mestre-escola por 7 anos. Mas, em geral, ele via isso como uma espécie de terapia. Em geral, os camponeses não gostavam dele, pois ele era ambicioso e demasiado severo com os alunos. Na época, os professores batiam nos meninos e poupavam as meninas. Wittgenstein era mais democrático. Ele batia em todos sem distinção. Ajudava os bons alunos, mas era o terror dos que tinham pouco rendimento. Uma das alunas mais tarde se recordou de que certa manhã, irritada com as reprimendas de Wittgenstein, resolveu não responder às perguntas. Ele a puxou pelos cabelos. Ela continuou quieta. Ele fez isso outra vez. Ela não respondeu. Ele a olhou, então, de modo inquisitivo. Disse-lhe para ir com ele até a sala ao lado. Sentou-a na cama. Então, ele perguntou: "Você não está passando bem? Está com dor de cabeça?" Ela mentiu, dizendo que sim. Ele então se ajoelhou diante dela, pôs as mãos em prece e rogou: "Me perdoa." Essa história demonstra um inocente e radical senso de retidão moral junto a uma má leitura do que se possa passar nas mentes das outras pessoas. Ambos são sintomas de autismo. Ou seja, é difícil você inculpar a pessoa dessas circunstâncias. Culpar ingenuamente, projetando o seu mundo num outro mundo. No 7º ano ocorreu o incidente. Ele deu um tapa na orelha de um garoto que desmaiou. Ele assustou-se. Ao sair da escola, deu de encontro com um camponês que não gostava dele e lhe disse que uma pessoa assim serviria mais para ser domador de ursos do que mestre-escola e que iria chamar a polícia. Como não havia policiais na aldeia de Trattenbach naquele dia, nada aconteceu. Mas Wittgenstein teve de fugir a pé para Viena durante a noite e, meses mais tarde, teve de mentir em um processo, o que feria profundamente seu amor próprio. Voltando para a casa de sua família, em Viena, ele recebeu em 1929 visitas dos positivistas lógicos, um movimento de cientistas que queriam cientificar a filosofia e destruir, mostrar que a metafísica tradicional, Hegel, por exemplo, não fazia sentido. E substituía por alguma coisa mais científica. E eles queriam, de Wittgenstein, que ele explicasse o conteúdo do Tratatus, que é um livro quase indecifrável à primeira vista. Bom, isso fez com que ele se interessasse de novo pela filosofia. Ele estava na casa das irmãs, no Palácio Wittgenstein, em Viena. E, por interessar-se de novo, discutir a questão, depois ele se desentendeu com o Círculo de Viena, porque ele não gostava do cientificismo do círculo, ele acabou retornando para Cambridge, onde passou a ministrar seminários semanais nos quais expunha suas reflexões aos estudantes. O resultado foi uma filosofia inteiramente nova. Então, aqui eu quero expor resumidamente o que me parece mais essencial da primeira filosofia dele, que se encontra neste livrinho, sintetizado no livrinho Tratatus, que tem umas 90 páginas ou menos, mas que existem cadernos anteriores que ajudam a compreender o Tratatus, existem dezenas de introduções de pessoas que conheciam o contexto, de modo que o livro pode ser tornado razoavelmente claro.
um livro de metafísica especulativa, de filosofia especulativa. A filosofia desenvolvida a partir daí, falando alguma coisa, o que se desenvolveu a partir de 1930 foi bastante diferente do que apareceu no Tractatus. O Tractatus era uma filosofia da linguagem ideal baseada na lógica, ou inspirado pela lógica, enquanto que as investigações e outros é uma filosofia, digamos, da linguagem ordinária, ou da linguagem natural, ou normal, que se é inspirado nas intuições de senso comum expressas na linguagem, que foram catalisadas pela linguagem. A filosofia desenvolvida depois do Tractatus, nessa segunda fase, depois dos 7 anos como professor, depois da guerra, etc., ela tinha como objetivo, tal como a primeira, estabelecer os limites da linguagem significativa. Isso vai ser importante para nós quando nós avaliarmos a tradição filosófica dentro dessa perspectiva. Estabelecer os limites da linguagem significativa, dissolver as confusões filosóficas resultantes das transgressões desses limites. A primeira foi inspirada na lógica fregeana, objetivando mostrar como a linguagem poderia ser logicamente analisada de modo a evidenciar as condições mínimas através das quais ela poderia espelhar de forma representacional o mundo. Com isso seriam estabelecidos seus limites lógicos externos, cuja transgressão conduziria a confusões filosóficas. Em sua última filosofia, Wittgenstein tinha como inspiração as estruturas conceptuais presentes no interior da linguagem natural que ele pretendia decompor. Nessa filosofia, cujas ideias centrais encontram-se condensadas em um livro chamado Investigações Filosóficas, ele buscou mostrar como limites entre as regiões internas da linguagem, jogos de linguagem, quando transpostos, conduzem a confusões filosóficas. Para bem compreendê-la, é preciso escavar nas quase 10.000 páginas por ele escritas desde 1929, que isso só permitiu que fossem publicadas após a sua morte. Wittgenstein morreu de câncer em 1953, aos 62 anos. Até 2 dias antes de sua morte, ele trabalhou intensamente em um manuscrito profundamente original, mais tarde publicado sob o nome de Sobre a Certeza. Ele escrevia 20 páginas por dia ou mais. É uma coisa impressionante. Totalmente absorvido numa obra que tem gênio, mais do que se possa imaginar. Bom, vamos agora à filosofia do Tractatus. Conceito fundamental, figuração. Eu quero começar com um rápido exame da filosofia do primeiro Wittgenstein, tal como exposta no Tractatus. No capítulo sobre Aristóteles, notamos que isso é um capítulo bem anterior do livro, tem umas quase 400 páginas já nesse esboço. Nós notamos que no desenvolvimento dos fundamentos de sua metafísica, Wittgenstein foi guiado pela estrutura da linguagem. As frases factuais mais simples de nossa linguagem têm estrutura sujeito-predicado. Por exemplo, Sócrates é um homem. Partindo do suposto de que a linguagem espelha o mundo, um filósofo como Aristóteles concluiu que 2 elementos fundamentais de toda a realidade são a referência do sujeito, a substância, Sócrates, e a referência do predicado, o seu atributo, ser um homem. Wittgenstein, acompanhado por Bertrand Russell tinha desenvolvido a lógica fregeana, mas que já estava toda lá em Frege, no final do século XIX, que foi uma explosão, uma coisa, um rompimento, um desenvolvimento muito maior do que o da lógica aristotélica, que havia perdurado por mais de 2.000 anos. Foi alguma coisa revolucionária, a lógica simbólica, predicativa, chamada de clássica por alguns hoje. Agora, a análise da linguagem
feita por Aristóteles seguia a lógica aristotélica, e deu na metafísica, substância e atributo, enquanto a filosofia analítica da linguagem e o chamado atomismo lógico, feito por Wittgenstein e Russell, seguiam a nova lógica fregeana. No final do século XIX, Gottlob Frege, um filósofo de formação matemática, produziu, como eu acabei de dizer, uma revolução na lógica tradicional, tornando aquilo que havia sido iniciado por Aristóteles um instrumento imensamente mais poderoso e extenso. A nova análise da linguagem permitiu mostrar que a lógica de nossos enunciados pode diferir grandemente de sua estrutura gramatical, e que filósofos do passado foram confundidos, acreditando que a estrutura gramatical é a mesma que a estrutura lógica. E assim é um passo adiante pode ser um passo adiante em relação a Aristóteles. E o Tratados de Wittgenstein, como o atomismo lógico de Russell, é um resultado, uma aplicação dessas descobertas, novas descobertas, a questões metafísicas. Um exemplo de disparidade entre a estrutura gramatical e a estrutura lógica, evidenciada pela lógica quantificada de Frege, foi apresentado por Russell na sua teoria das descrições. Isso aqui serve como exemplo para mostrar como a coisa funciona. Considere a sentença 1. O atual rei da França é calvo. Do ponto de vista gramatical, essa frase tem a mesma forma de 2. Sócrates é um homem. Sujeito, predicado. Sujeito, o atual rei da França, predicado é calvo. As duas têm. Sócrates é um homem. Ou seja, a forma de uma frase tipo sujeito-predicado. O metafísico, como Alex Meinung, sugeriu que em casos como esse, para que a predicação seja possível, é preciso que o referente do sujeito subsista, mesmo que ele não exista. O caso aí de o atual rei da França é calvo. Como você pode predicar calvície, ou não predicar, ou verdadeiramente ou falsamente, do atual rei da França, se ele não existe? Se esse sujeito não existe. É a mesma coisa que dizer que Sócrates é um homem, que Sócrates não existe. Que sentido faz? Então, ele não existe, mas ele subsiste. Subsiste no mundo metafísico. Mas isso tem o inconveniente de nos forçar a superpovoar o universo com uma quantidade inumerável de entidades subsistentes. Insatisfeito com essa ideia, Russell sugeriu, com base na lógica fregeana, que a sentença 1 possui uma estrutura lógica completamente diferente de sua estrutura gramatical. A estrutura lógica é a estrutura verdadeira, a estrutura daquilo que nós somos capazes de pensar com a frase. Trata-se de uma sentença a ser analisada como a conjunção de 3 sentenças. Existe ao menos um rei da França, um atual rei da França, existe no máximo um atual rei da França, e ele é calvo. É isso que quer dizer o atual rei da França é calvo na análise de Russell. Aqui o nome vazio, o atual rei da França, desaparece da posição de sujeito, dando lugar a predicações quantificadas. Como a primeira sentença é falsa, a conjunção de 1, 2 e 3 se torna falsa. João está dormindo e está chovendo. Digamos que ele não esteja dormindo, a conjunção se torna falsa. Então aqui, essas 3 frases, se a primeira é falsa, e é uma conjunção entre as 3, então o conjunto é falso. A diferença entre os enunciados 1 e 2 fica mais clara quando nós expomos formalmente, chamando o predicado atual rei da França de F e é calvo de C, chamando a expressão existe ao menos um de E, uma existência, existe ao menos um, e usando parênteses para designar como todo, parênteses é todo, E é menos um, existe ao menos um. Aquilo que já vem incluso, a conjunção das 3 sentenças pode ser formalizada como a conjunção de 1 para todo x f de x, 2 para todo y. Se for o caso que f de y, então y é o mesmo que x, e 3, se c de x
x é calvo. Ou seja, a sentença fica sendo: existe x, para todo x, existe x tal que f de x, e para todo y, se f de x, então f de y, então y é igual a x, e c de x. Ou seja, para tudo aquilo que existe, existe ao menos uma coisa que é o atual rei da França. Isso já é falso. E para toda outra coisa, se ela for o atual rei da França, então ela é a mesma que x. Ou seja, existe no mínimo 1 e no máximo 1. Porque para todo y, se ele for o atual rei da França, ele é x. E 3. X é calvo. Essa coisa é calva. Ou seja, a sentença é essa. Em contraste com isso, a estrutura lógica da primeira sentença é muito mais simples. Chamando o nome Sócrates de S e chamando o predicado de é um homem, de H, a formulação fica sendo H de S. Então veja a diferença brutal entre a estrutura lógica desses dois enunciados. Mas parecem ser sujeito e predicado. Isso confundiu muita gente, teria confundido Platão. Platão, o bem é desejável. Sócrates é calvo. A estrutura lógica é a mesma. Então Platão se pergunta, mas o bem é o sujeito. Cadê o bem? O bem em si mesmo. Não tem no mundo visível? Deve estar num outro mundo, que é o mundo inteligível, não espaço-temporal, o mundo das ideias. Isso na análise tradicional, que confundiu Platão por confundir a estrutura lógica com a estrutura gramatical e levou Platão a esse incrível, mas aberrante e pouco aceitável, inaceitável, mundo das ideias. Agora, se nós fizermos uma análise lógica, fica sendo o bem é desejável se transforma em para todo x, se x é bom, então x é desejável. De sujeito, o bem passa a predicado, que é o lugar certo dele. Então, para toda coisa, se ela for boa, ela será desejável. Cadê o bem em si mesmo? Ele desapareceu devido à análise fregeana. Um ponto a menos para Platão. Bom, para Russell, foi a inconsciente assimilação da estrutura lógica complexa na estrutura gramatical do tipo sujeito-predicado que levou o filósofo como Meinong à confusão metafísica que gerou a teoria segundo a qual aquilo que não existe precisa ao menos subsistir. No Tractatus, Wittgenstein foi profundamente influenciado pela descoberta de Russell de que a estrutura lógica e a estrutura gramatical podem ser muito diversas. Seu pressuposto básico é o de que nossa linguagem corrente, quando completamente analisada em seus constituintes lógico-metafísicos, é algo que deve se demonstrar profundamente diferente e supostamente muito mais complexo do que a sua estrutura gramatical de superfície, do que a sua estrutura gramatical de superfície parece evidenciar. Como ele escreve, a linguagem corrente, isso aqui é a citação do Tractatus. A linguagem corrente é parte do organismo humano, e não menos complicada do que ele. Dela é humanamente impossível extrair imediatamente a lógica da linguagem. A linguagem disfarça o pensamento a tal ponto que da forma externa de sua roupagem não somos capazes de inferir a forma subjacente do pensamento, já que a forma externa da roupagem serve a fins inteiramente diferentes dos de revelar a forma do corpo. A ideia aqui sugerida é de que as frases factuais da linguagem, eu traduzo por frase, alguns traduzem como proposição. As frases factuais da linguagem corrente, particularmente as da linguagem factual da ciência, devem ser entendidas como funções de verdade de frases elementares, que são as frases da linguagem completamente analisada. A noção fregeana de função de verdade é aqui fundamental. Para Frege, o valor verdade,
A verdade ou falsidade das frases compostas factuais é dependente dos valores de verdade das frases factuais simples que a compõem. Considere, por exemplo, a frase disjuntiva: ou chove ou faz calor. Ela é composta pela disjunção das frases está chovendo e faz calor. Para a lógica do conectivo ou da disjunção, basta que uma delas seja verdadeira para que a frase composta seja verdadeira. Ela é função de verdade das frases que a compõem. Somente se ambas as frases forem falsas e não estiver nem chovendo nem fazendo calor, a frase composta está chovendo ou faz calor é falsa. Isso quer dizer que o valor verdade dessa frase composta é função de verdade dos valores de verdades de suas frases componentes. Ele resulta de uma certa combinação lógica do valor verdade de cada uma delas. Outras frases factuais compostas pelos conectivos lógicos como com e, não, se então, se somente se, também são funções de verdade de suas frases componentes, cada qual ao seu modo. A hipótese especulativa do Tractatus é de que as frases de nossa linguagem, quando completamente analisadas, expressam o que ele chamou de pensamento, Gedanke, que Wittgenstein supunha ser alguma espécie de evento mental. Então, analisada, a estrutura da frase se torna a mesma que a estrutura de nosso pensamento. Mas ele nunca chegou a dar exemplos disso, mas logicamente ele pensou deve ser assim. As frases totalmente analisadas, de maneira a corresponder perfeitamente ao que pensamos através delas, a linguagem sem suas roupagens comunicacionais, seriam formadas pelo que Wittgenstein chamou de frases elementares, as Elementarsätze. Ele sugeriu que tais frases elementares fossem constituídas de concatenações de nomes, os quais se referem, nomen, os nomes aqui têm um sentido que ele não explica, os quais se referem diretamente aos objetos simples do mundo, os Gegenstände. Esses objetos precisam ser simples, caso contrário, a análise precisaria ser continuada. Você tem que analisar e analisar. Assim, o nome ordinário, como por exemplo Excalibur, nesse nome a frase Excalibur tem uma lâmina afiada, não pode ser um nome no sentido em questão, no sentido próprio dele, do nome atômico, uma vez que aquela espada é um objeto que tem partes. Por serem simples, os objetos são também imutáveis e indestrutíveis. Eles formam a substância do mundo. Eu acho que ele andou lendo a monadologia de Leibniz. Uma característica desses nomes é que eles necessariamente se referem aos seus objetos simples. Os objetos simples, por sua vez, são concatenados uns aos outros em cadeias de modo a formar fatos atômicos, que ele chamou de estado de coisas, Sachverhalten, estado de coisas no mundo, cujos objetos se encontram em correspondência bionívoca com os nomes que constituem as frases elementares que representam esse estado de coisas, caso elas sejam verdadeiras. O estado de coisas no mundo, por sua vez, se combinam entre si formando os fatos, os quais correspondem às frases verdadeiras que representam em nossa linguagem, que os representam em nossa linguagem corrente. O mundo nada mais é do que a totalidade dos estados de coisas combinados ou fatos. E a linguagem é a totalidade das frases verdadeiras. A linguagem torna-se dessa maneira capaz de espelhar o mundo em correlações que podem ser resumidas da seguinte maneira. Nós temos linguagem de um lado, mundo de hoje, do outro, frase da linguagem factual, correspondem a fatos empíricos, frases elementares, são elas analisadas, correspondem aos estados de coisas, e os nomes aos objetos, os objetos simples e indestrutíveis, que se combinam das mais variadas formas, e a linguagem deve espelhá-las, se ela for verdadeira. Essa teoria especulativa de como as frases de nossa linguagem poderiam ser analisadas como funções de verdade de frases elementares, expressando pensamentos, não é tudo. Ele adicionou a ela uma teoria da representação, mostrando como as frases elementares podem ser capazes de representar os estados de coisas.
Trata-se da sua famosa teoria pictorial, ou, como eu prefiro dizer, teoria da figuração, a Bildtheorie. Bilder significa quadro na tradução direta. Wittgenstein teve essa ideia em Paris quando observou a maneira como um acidente de tráfego era representado em uma corte de justiça. Os carros e as pessoas eram representados por miniaturas e bonecos que eram postados em uma situação correspondente à situação na qual os objetos teriam se encontrado. Ora, para ele, a mesma coisa deve acontecer com as frases elementares da linguagem e os estados de coisa por ela representados ou copiados, espelhados, só que de maneira abstrata. O que será isso? Antes de explicar como funciona essa figuração, é preciso introduzir um outro insight extraordinário de Wittgenstein, segundo o qual, para existir representação ou figuração, é preciso que exista algo em comum entre aquilo que representa e aquilo que é representado. Considere, por exemplo, o caso de uma escultura de um busto humano. O elemento comum que se destaca entre aquilo que representa e aquilo que é representado, e que é comum, é o espaço tridimensional. Agora, considere uma pintura naturalista ou uma fotografia. Aqui o elemento bidimensional do espaço é que é mantido. Sai o elemento tridimensional, que é perspectivado. Considere agora o caso de uma peça musical. O que há de comum entre a música, tal como foi uma vez criada pelo seu compositor, e a sua apresentação posterior? O que há de comum é que tanto a figuração quanto o afigurado precisam se dar no curso do tempo. Mas o que dizer de uma frase verdadeira de nossa linguagem? O que há de comum entre ela e aquilo que ela representa? Nada espacial, nada temporal. O que há de comum é nenhum meio espaço-temporal. Ele sugeriu que aquilo que precisa existir em comum entre uma frase elementar de nossa linguagem e o estado de coisa por ela representado é a estrutura ou forma lógica. Para ele, o pensamento expresso pela frase elementar é a figuração lógica de um estado de coisas. Aquilo que há de comum entre um pensamento real, verdadeiro, o que pode haver de comum entre o pensamento e o mundo, é que ambos têm estrutura lógica. Se não tiver, não é possível figuração, não é possível conhecimento, não é possível pensar a realidade. Como Wittgenstein não fornece no Tractatus exemplo algum de frase elementar, eu quero lançar mão aqui de dois exemplos meramente ilustrativos, uma vez que eles não são de frases elementares, aos quais nós podemos aplicar a ideia de figuração, cuja importância depende de seu papel na metafísica do Tractatus. Suponha que, em contextos demonstrativos, sejam proferidas essas duas frases aqui. Uma maneira de tentar explicar algo que é especulativo, que ele mesmo não dá exemplos. O carro é amarelo, o gato come ração. Suponha também que esses proferimentos sejam verdadeiros para os fatos em questão. Esse carro é amarelo, meu gato come ração. Nas próprias frases, não somos capazes de ler nada espaço-temporalmente comum entre as frases 1 e 2. Entre as frases e os fatos de que o carro é amarelo e de que o gato está comendo ração. Mas se considerarmos a questão com maior cuidado, veremos que há algo em comum entre essas representações simbólicas e aquilo que elas representam, que é uma mesma estrutura ou forma lógica. Sendo isso o que as torna representações de fatos. Suponha que decidimos representar formalmente a frase 1 como MC. M é amarelo, C é o carro, C é M. Em que C designa o carro e M designa o amarelo. Suponha também que 2 é representados como A, C maiúsculo B, em que A designa o gato A, A', e C designa o estar comendo, C', e B designa a ração
belinha. Vemos que as relações abstratas MC e ACB têm, respectivamente, as mesmas estruturas que os fatos de que o carro Celinha é amarelo Emilinha e que certo gato Alinha se encontra na relação de estar comendo Celinha, uma certa ração Belinha, que é a Belinha. Note-se que a relação de identidade de forma ou estrutura lógica é também pré-condição para as representações musical e imagética consideradas anteriormente. A conclusão de Wittgenstein é de que a identidade entre a estrutura ou forma lógica daquilo que é representa com aquilo que é representado é a condição última, necessária a qualquer relação afigurante, sem o que não é possível existir nenhuma representação. Vocês vejam a amplitude das grandes ideias filosóficas. É o que geralmente falta. Bom, aplicando as ideias acima à frase elementar, Wittgenstein sugeriu que a figuração depende de das suas condições seguintes. 1. A relação afigurante, estou citando tratados, consiste na correlação dos elementos da figuração com as coisas. 2. O fato de que os elementos da figuração estão relacionados uns aos outros de determinada maneira representa que as coisas estão relacionadas umas às outras da mesma maneira. Bom, ou seja, em frases elementares verdadeiras deve haver uma direta correlação de 1 para 1 bionívoca entre os nomes e seus objetos. Além disso, 2. Esses nomes, totalmente analisados, devem estar relacionados entre si do mesmo modo que os objetos que eles representam. Do mesmo modo que os objetos que eles representam estão relacionados entre si. Aqui fecha a questão. Além disso, as relações entre os nomes das frases elementares associados uns aos outros de determinado modo e os correspondentes objetos associados do mesmo modo são para Wittgenstein imediatas. As correlações são, por assim dizer, diz ele, como antenas dos elementos da figuração, com as quais a figuração toca a realidade. É assim que a coisa aparece no Tratados. Bom, e aqui uma outra frase dele. O nome está para a coisa, o outro está para outra coisa, e eles estão combinados uns com os outros. Dessa maneira, todo grupo, como um tableau vivant, apresenta um estado de coisas. O que essas considerações sugerem é que uma versão mais sofisticada da teoria correspondencial da verdade, na qual correspondência é entendida como um isomorfismo estrutural entre figuração e estado de coisas. Uma frase elementar é verdadeira quando seus nomes estão concatenados do mesmo modo pelo qual os objetos simples estão concatenados, o mesmo valendo para as frases não elementares verdadeiras. Uma frase elementar é falsa quando seus nomes estão concatenados de uma maneira que é diferente da maneira pela qual os objetos simples referidos pelos nomes estão concatenados, o mesmo valendo para as frases não elementares falsas. Voltando aos nossos exemplos ilustrativos, a frase MC, o carro é amarelo, é verdadeira quando Emilinha Celinha, é um fato. E a frase ACB, o gato come a ração, é verdadeira quando Alinha Celinha Belinha, é um fato. Condição fato. Ocorre. O isomorfismo estrutural das frases verdadeiras com os fatos por elas representados fica aqui claramente mostrado. As frases são verdadeiras quando, em cada caso, cada elemento da figuração se encontra bionivocamente relacionado ao elemento do fato, quando os elementos da figuração estão dispostos entre si do mesmo modo que os elementos correspondentes dos fatos estão dispostos entre si. Eu estou repetindo. Certamente essas frases são falsas quando isso não acontece. Por exemplo, quando o estado de coisas reais são, digamos, o de que o carro é verde e de que por isso ele não é amarelo, ou de que o gato rejeita a ração e de que por isso ele não come. As frases verdadeiras nesses últimos casos serão
1. A forma não MC, dado que, simbolizando verde por V, VC que nós temos VC e se VC, então não AC, logo não MC. E 2 fica a forma não ACB, dado que simbolizando por R a recusa, ARP, e se ARB, então não ACB, logo não ACB. Junto a essa teoria da verdade como correspondência, o Tractatus mantém uma teoria referencialista do significado. O significado de um nome é tão somente o objeto simples ao qual ele se refere. E nós pensamos hoje que isso é um erro sério do Tractatus. Um nome significa um objeto. O objeto é o seu significado, diz ele. Quando a questão de se saber qual é o sentido ou o significado da frase elementar, Wittgenstein escreveu: uma frase mostra o seu sentido. Uma frase mostra como as coisas são, se ela é verdadeira. E diz que elas são assim. Também, ao invés de essa frase tem tal e tal sentido, nós podemos simplesmente dizer essa proposição representa tal e tal situação. Bom, essa proposição, esse pensamento, isso aí foi de uma boa tradução. Proposição aqui não... Bom, mas não importa. Teria que checar. À primeira vista pode parecer que ele entende o sentido ou significado da frase como sendo o estado de coisas realmente obtido no mundo. Mas isso deixaria de fora as frases falsas, que não se referem a estado de coisas reais. Elas não deixam por isso de ter sentido. Então, o sentido ou o significado da frase deve ser entendido como possível estado de coisas por ela representado. Agora, tem uma parte do Tractatus que é a mística, que é uma parte problemática. De estudo de respeito à filosofia prática, questões que não são da análise uma teoria da representação, que é a parte mais importante, relevante do Tractatus. Com a teoria da figuração, teoria representacional, Wittgenstein pretendeu explicar como a linguagem da ciência empírica é possível. Mas o que dizer da linguagem do próprio Tractatus? O que dizer do que sai fora da ciência empírica? Para ele, a teoria da figuração não poderia ser aplicada à própria teoria da figuração. Filosofia, lógica, matemática, ética, estética, o significado da vida e a religião não possuem linguagem propriamente factual, ficando excluídas de sua teoria. O que dizer de seu significado? Wittgenstein era ambíguo, um pouco ambíguo com relação à religião, coisas assim. A resposta, bom, ele se tornou religioso nos momentos piores da Primeira Guerra Mundial, em que ele estava sendo bombardeado e ele pede ajuda a Deus no seu caderno. Bom, a resposta está na assim chamada mística do Tractatus. Wittgenstein introduziu aqui uma distinção essencial entre dizer, sagen, e mostrar, zeigen. A linguagem factual da ciência empírica, explicada pela teoria da figuração, é a única capaz de nos dizer como as coisas são. Outras linguagens são capazes apenas de mostrar. As frases da lógica, por exemplo, são as que são sempre verdadeiras, as chamadas tautologias, ou as que são sempre falsas, as contradições. A frase tautológica, ou P ou não P, pertence à lógica, sendo sempre verdadeira. Ela é exemplificada, instanciada por está chovendo ou não está chovendo. Não pode ser falso isso. Bom, à primeira vista, há muitas questões que não quero considerar aqui. Ela é sempre verdadeira, do mesmo modo que a frase contraditória da forma P e não P. Está chovendo e não está chovendo, que é sempre falsa. Tautologias e contradições são frases degeneradas incapazes de nos dizer algo sobre o mundo. Elas não nos dizem nada, mas mostram algo, ou seja, verdades e contradições lógicas. O mesmo acontece com a forma e estrutura lógica. Não somos, diz ele, capazes de dizer o que a forma lógica é, mas apenas de mostrá-la através de exemplos. E a razão disso é que a forma lógica é
algo comum tanto à linguagem quanto ao mundo. Por sua própria ubiquidade, generalidade, aplica-se a tudo, ela se encontra além de qualquer possibilidade de figuração através da linguagem. O mesmo vale, segundo Wittgenstein, para a teoria desenvolvida no Tractatus. Ao falarmos de como a linguagem factual é capaz de dizer algo sobre o mundo, nós precisamos ir além dela, penetrando no domínio do que pode ser apenas mostrado. Para ele, o próprio Tractatus é apenas um meio pelo qual encontramos maior clareza na compreensão de nossa representação linguística do mundo empírico, como ele escreveu. Maneira de defender, eu não tenho nada com isso, não. Minhas frases esclarecem na medida em que aquele que me compreende, no final, as reconhece como sendo sem significado, passando quando ele as tiver finalmente superado. Ele precisa, por assim dizer, lançar a escada fora após ter subido por ela. Ele precisa superar essas frases para então ver o mundo corretamente. E a última frase do Tractatus é de que o que não pode ser dito deve ser calado. Isso explica um pouco porque, depois que ele escreveu o Tractatus, subiu sobre a escada, jogou-a fora e resolveu ser professor nas pequenas vilas pobres da Áustria. Quanto à filosofia tradicional, a posição de Wittgenstein era dupla. Uma teoria como a de Meinung, resultante da falta de clareza lógica, seria para ele considerada absurda, cínica. Mas ele não faria o mesmo juízo de um metafísico como Schopenhauer, que ele leu quando jovem, que lhe causou grande impressão. Para ele, as frases desses filósofos não deveriam ser tomadas literalmente, posto que elas não são capazes de dizer nada de propriamente verdadeiro sobre o mundo empírico. Mas elas são expressivas e elas nos dispõem a tomar certas atitudes. Elas mostram algo acerca do mundo e de nós mesmos, algo que vai além daquilo que a linguagem factual é capaz de dizer. Nisso ele discordava totalmente com os filósofos do círculo de Viena, que odiavam livros como Schopenhauer. Bom, para Wittgenstein, a metafísica de Schopenhauer, eu digo, para Wittgenstein, o mesmo pode ser dito de nossos julgamentos morais e das frases da estética e da religião. Nós podemos nos perguntar se, com sua mística, Wittgenstein não tentou abranger uma gama excessivamente grande de coisas através de uma única distinção, ela própria questionável. Rudolf Carnap, do círculo de Viena, é o mais importante filósofo, grande lógico, ele se queixou de que Wittgenstein teria sido inconsistente ao dizer-nos que não podemos dizer frases filosóficas e então, ao invés de ficar em silêncio, escreveu todo um livro de filosofia. E o amigo de Wittgenstein, que foi o Frank Ramsey, escreveu que o que não pode ser dito não pode ser dito e não pode sequer ser assoviado. Embora em um contexto um pouco diferente, mas serve aqui. Também é possível entender a teoria exposta no Tractatus como uma metalinguagem. Acho que Russell, no prefácio do Tractatus, disse algo assim. E Wittgenstein odiou que Russell tivesse escrito aquele prefácio, mas o prefácio vale sim. A sua teoria da relação afigurante entre a linguagem factual e o mundo poderia ser vista como uma teoria metalinguística, sujeita a exigências similares às da teoria da relação afigurante, só que agora aplicando-se à relação entre ela própria e a linguagem factual. Além disso, por que ACB não pode, C maiúsculo, ACB, A e B minúsculo, não pode afigurar de modo metalinguístico a forma lógica de o gato come ração? E por que a ideia de figuração não pode ser aplicada não só à lógica, mas também à matemática e mesmo a outros domínios não primariamente factuais do conhecimento? Não há muita razão para se pensar
como Wittgenstein, ao menos me parece. Finalmente, que julgamento nós podemos fazer sobre o Tratados? A melhor maneira de se avaliar me parece ser considerá-lo como um esplêndido texto de metafísica especulativa, tal como foi, digamos, a monadologia de Leibniz. Ele apresenta um mundo logicamente possível que não é certamente o nosso, pois em nosso mundo objetos simples e estados de coisas elementares não existem. Mesmo assim, a concepção é grandiosa e há insights importantes que podem ser, em princípio, adaptados para aplicação em nosso mundo. Afinal, sem a lógica, sem a ideia da figuração, não parece que nós temos um meio de conceber a nossa capacidade de representar. Bom, o que se segue será a segunda filosofia, uma exposição bem resumida da segunda filosofia de Wittgenstein. Bom, então nós vamos ficando por aqui.